Opa, tudo bem, professor? Meu nome é Pedro, eu vim aqui apresentar a atividade prática individual 2, e que é basicamente explicar a lista de 3 exercícios aqui. E eu vou começar aqui pelo primeiro exercício, onde é basicamente uma condicional para saber se o usuário pode receber um empréstimo ou não. E vamos lá. Primeiramente, eu importei as bibliotecas. Aqui eu abri a função main, que é a principal. Aqui eu coloquei as variáveis em float. Aqui eu setei a linguagem em português. E aí eu começo aqui o código. Aqui eu coloquei eu digitei um empréstimo na tela, só para ficar bonitinho. Aqui eu pergunto o salário do usuário, aqui eu armazeno ele. Aqui eu peço o valor da prestação. Aqui eu armazeno ela. Aqui eu uso um auxiliar para saber quanto que é 20% do salário do usuário. E aí aqui eu mostro. Se 20% do salário do usuário for menor que o valor, o empréstimo é concedido. Se não, o empréstimo é concedido. E é basicamente isso. Deixa eu mostrar aqui. Salário 1.200. Vou colocar 190. O empréstimo é concedido. Agora se eu colocar, por exemplo, 400, o empréstimo não é concedido, porque é mais do que 20%. Aqui basicamente, biblioteca, coloco as duas variáveis, uma inteira, a outra em float. Aqui eu poderia colocar em char, mas eu prefiro inteiro para colocar o número 1 mesmo. Então aqui eu peço de acordo com o sexo do usuário, se digitar 1 é masculino, se digitar 2 é feminino. Aqui eu armazeno essa variável. Aqui eu pergunto a altura dele, armazeno. Aí aqui, se o sexo for masculino, que no caso 1, vai calcular dessa maneira, que é o cálculo do peso ideal masculino, e vai mostrar o peso ideal dele. E aqui, se for feminino, eu mostro o peso ideal dela. E aqui no else, coloquei um else só para caso ele não coloque nenhum nem dois, aí vai dar valor invalidado. No caso, vírgula, 72 quilos. Que é vírgula porque eu tinha colocado a linguagem em português, senão seria ponto se fosse número. Aí agora exercício 3, basicamente a mesma coisa, só adicionei uma biblioteca a mais que é a math, que é para mim conseguir usar esse log10, que é uma função para mostrar o logaritmo do número, da base 10. Então, basicamente criei uma variável para o número, uma double para apresentar o logaritmo, como é um número grande eu coloquei em double. Aí aqui eu coloco a linguagem, aqui eu peço o número, armazeno, aqui eu faço, se ele for menor que 0, eu coloco o número inválido, se não, eu calculo o logaritmo dele e armazeno aqui nessa variável apresentar. Aí aqui eu apresento ela. Deixa eu só testar aqui. Por exemplo, 100, valor de log igual a 2. Próximo exercício. Aqui eu coloquei bibliotecas novamente. Aqui eu fiz as 4 variáveis em float. Pedi as 3 notas e armazenei elas. Aqui eu calculei a média, como era ponderada. Essa daqui tinha peso 2, eu fiz vezes 2. Aí dividi por 4. Aí aqui, se a média fosse maior ou igual a 60, não está aprovado. Se não, reprovado. Só 3 notas. Aluno aprovado. Agora se eu colocar abaixo de 60, tipo 40, 50, 30, aluno reprovado. Exercício 5. Aqui é basicamente a mesma coisa em biblioteca. Faço uma int para o número. Aí aqui eu peço para o usuário digitar um número. De acordo com o número vai aparecer o mês, né? Aqui é os casos. Switch case. Se o número for 1 é janeiro, 2 fevereiro, 3 é março. Deu um erro aqui na hora de formatar. Número 12, que é dezembro. Mês correspondente a dezembro. Basicamente isso. Exercício 6. As bibliotecas. Aqui eu armazenei as variáveis em float. Aqui digite a base maior, a base menor, a altura, e aqui eu faço o cálculo. Se a base for maior que 0 e a base menor for maior que 0 também, aí vai mostrar a área do trapézio
é tananã, que é esse cálculo aqui de área. Aí se não, o número das bases deve ser maior que zero, senão não dá certo. 30, 20, 10. Área do trapézio é 250. Se por exemplo tiver uma menos 20, aí já dá errado. Basicamente isso. Próximo exercício. Aqui eu fiz com funções para ficar mais fácil. Então eu declarei uma variável global aqui para a opção, para conseguir usar em todas as funções. Tem a função menu, onde eu coloco o menu principal da calculadora, para o usuário selecionar qual opção ele deseja usar. Se ele quer adição, subtrair, dividir ou multiplicar. Aqui tem as três funções, as quatro na verdade, que é de adição, subtração, divisão e multiplicação. Que é basicamente para o usuário digitar um número, aí vai fazer o cálculo, de acordo com o que ele quer. Por exemplo, aqui no subtração, vai digitar um número, armazenar um número, digitar outro número, armazenar um número. Aí o resultado vai ser igual ao número menos o número 2. Bonitinho. Aqui eu chamo o menu principal, que mostra essa primeira opção aqui. Aí aqui, caso for 1, vai selecionar o menu de edição, então vai fazer o de edição. E assim por diante. E cada vez que fazer, vai dar um break e vai finalizar o programa. Deixa eu rodar aqui. Então eu quero fazer, por exemplo, uma divisão da tecla 3. Digito um número. Quero dividir 10 por 2. Aí vai dar 5 e programa. E é basicamente isso. Aqui no exercício 8. E aqui eu peço para o usuário digitar o ano. Aqui eu leio esse ano. E aqui eu faço, se o resto dividido por 400 for igual a 0, e o resto do ano dividido por 4 for igual a 0, e o ano dividido por 100 for diferente de 0, o ano é bissexto. Se não, o ano não é bissexto. É basicamente isso. Deixa eu colocar um ano não bissexto, que é o que a gente está, por exemplo. 2021 não é bissexto. Aí próximo ano bissexto, se não me engano, 2024. O ano é bissexto. Próximo exercício, exercício 9. Aqui eu peço a distância em quilômetros para o usuário, aqui a quantidade em litros por percurso. Aqui eu faço o cálculo. E aqui eu faço, se o resultado disso for menor que 8, vem do carro. No caso o carro gasta muito, faz pouco quilômetro por litro. Aí aqui, se a quilometragem por litro for entre 8 e 14, ele é econômico. Aí se não, ele é super econômico, que no caso é mais do que 14. Então é basicamente isso. Deixa eu testar aqui. Vou colocar, por exemplo, 10 km, 2 vem do carro, que é muito. Aí, por exemplo, 100, aí 2, super econômico. E é basicamente isso. Próximo exercício, 10. Aqui no exercício 10 eu usei de novo aquela mesh.h para usar as funções de potência e raiz quadrada. Aqui eu usei um do while. Então eu vou pedir para o usuário digitar um valor de A diferente de 0. Aí se o valor for diferente de 0, ele vai entrar aqui nas perguntinhas. Então vai perguntar o valor de B e o valor de C. Aí vai calcular aqui o delta. Aqui eu usei o POL, que é para calcular a potência de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que no caso é o valor de delta. Aqui eu apresento o valor de delta. Aí aqui, se o delta for menor que 0, não existe raiz. Então eu não vou apresentar raiz nenhuma e vou só printar isso na tela. Se não, aí eu faço outra comparação aqui. Se o delta for igual a 0, eu mostro apenas o cálculo de uma raiz, porque no caso, quando o delta é igual a 0, as duas raízes são iguais. Então eu vou pintar na tela. A equação possui duas raízes reais iguais. Aí se não, eu calculo as duas raízes normais e mostro as duas raízes, que a equação possui duas raízes iguais. Duas raízes reais iguais a raiz 1 e raiz 2, que no caso é x1 e x2. Este valor de A é diferente de 0. Por exemplo, digita 10. Este valor de B, digito 20, digito 30. Delta igual a menos 800. Não existe raiz real. Não existe raiz real porque o delta foi menor que 0. Por exemplo,
10, menos 30, menos 20. Aí o delta é igual a 1700. A equação igual a 3.4 menos 0.5. Aqui no exercício 11, eu basicamente pedi as notinhas. Pedi para o usuário digitar a nota. Aqui eu armazenei a nota. Quantidade de falta, aqui eu armazenei a falta. E aqui eu fui fazendo com if else as condicionais para saber qual conceito que ele ia ter. Se a nota for maior ou igual a 9, aí vai ver a questão da falta. Se a falta for menor que 20, conceito A, se não, conceito B. Aí isso aqui eu fiz para todos, então é basicamente a mesma coisa, só mudando os valores. Então, nota e 7. Quantidade de faltas 22, 23. Aí o conceito é D. Se encaixa aqui nesse conceito D, porque eu tive mais do que 20 faltas e minha nota está entre 5 e 7.4. Então é basicamente isso. Próximo exercício. Aqui nesse exercício é o do peso ideal, então bibliotecas, variáveis. Aqui eu peço o peso do usuário, aqui a altura. Aqui eu faço o cálculo do IMC. Aí aqui é as condicionais, basicamente se o peso for menor ou igual a 18.5, abaixo do peso, maior ou entre 24, saudável. Aqui deu um bug aqui, na hora de executar. Aí basicamente isso, fui só mudando a condição do IMC e foi colocando a descrição. Então deixa eu dar um exec aqui. Meu peso, deixa eu ver, 70. Altura 1,80. Saudável. Então é basicamente isso só. E no exercício 13, o último, eu coloquei aqui as variáveis em int, que é o dia, o mês e o ano. Aqui eu peço o dia para o usuário, aqui eu peço o mês, aqui eu peço o ano, separado, né? Aqui eu faço a condição do ano, se o ano tiver entre esses dois valores, por exemplo, poderia ser 0, sei lá, qualquer outro. E se caso já parar aqui no ano, ele já dá como ano inválido. Se ele passar, ele já vai calcular se o mês é válido. Aí ele valida o mês. Se o mês for entre 1 e 12, ele vai para o dia. Aí a questão do dia, que foi um pouquinho mais complicado. Aqui é os meses com 31 dias, que no caso é o mês 1, 3, o 5, o 7, o 8, 9, o 10 e o 12. Então, se o dia tiver entre o 1 e o 31 e for um desses meses, a data vai ser válida. Se não, aí vai para outra condição. Se o dia for entre 1 e 30 e os meses for entre 4, 6, 9 e 11, que são os dias que tem 30 dias, os meses que tem 30 dias, a data é válida. Aí caso não encaixe nenhum desses dois, aí vai para outra comparação. Se for até 1,28 e o mês for 2, a data é válida. Que daí é um fevereiro normal, que tem num ano normal que tem até 28 dias, a data é válida. Aí aqui é o cálculo do mês de fevereiro, que é uma exceção porque é ano bissexto. Aí aqui no caso, se o dia for igual a 29 e for no mês de fevereiro, tem que ser obrigatoriamente o ano. E aí é aquele cálculo do ano bissexto. O resto da divisão por 400 igual a 0, o resto da divisão por 4 igual a 0 e o resto da divisão por 100 diferente de 0, a data é válida. Aí se não, o dia não é válido. Então é basicamente isso. Agora deixa eu executar. Este é o dia 23 de 12 de 2003. A data é válida. Aí dia 29 de 2 de 2024, que é um ano bissexto, a data é válida. Então tá funcionando tudo certinho. Então é basicamente isso, professor. Espero que tenha ficado claro. E peço perdão por estar entregando algumas tarefas aí meio atrasada, que tá meio corrido aqui pra mim. Ainda mais porque eu entrei meio atrasado. Mas eu vou tentando colocar tudo em ordem e espero deixar tudo certinho aí. Então mais uma vez obrigado pela atenção e até mais.